Halloween. Esse feriado que não nos pertence, mas que a gente ama porque é uma desculpa pra se fantasiar e assistir filmes de terror. Para esse mês de outubro eu resolvi fazer uma lista com os 10 melhores filmes de terror do século XXI. E eu acho que é a primeira lista que eu faço aqui onde eu tenho realmente que ranquear e colocar os filmes qualificados em alguma ordem. E eu já quero dizer logo de cara que eu sou péssima pra fazer lista assim, porque eu acredito que esse negócio de você gostar mais do que um do que do outro acaba sendo meio mutável. Então saibam que as minhas escolhas não foi por esse é melhor do que esse, então ele entra bem aqui. Eu tentei fazer alguma coisa meio que por temáticas. Por exemplo, eu não coloquei 2 filmes de zumbi na lista, porque se fosse a minha lista pessoal, provavelmente teria 2 ou 3. Mas aqui, para vocês terem uma certa variedade com os tipos de terror que vocês vão ver, eu resolvi fazer com opções diferentes. Então saibam que os números aqui não são um ranking, eles são apenas números. Tudo bem? Tudo bem. Já vou começar logo com um bem controverso e que divide o público, que se chama Sob a Pele ou Under the Skin. Esse conta a história de uma alienígena interpretada pela Scarlett Johansson que seduz homens solitários e leva eles para um lugar recluso, mas no meio desse processo ela acaba tendo a sua curiosidade atiçada pela espécie humana. Esse é um filme diferentão e que não vai ser todo mundo que vai gostar. Ele é muito perturbador, mas de uma maneira complexa. Ele entra para aquela categoria do art house. Ele tem um ritmo bem lento e é bem repetitivo. Então, se você não se envolver e perceber que cada vez eles vão levando a história um pouquinho mais pra frente nessas cenas recorrentes, isso só vai fazer com que você ache o filme chato e não assustador. Ele te dá muitas perguntas e quase nenhuma resposta, o que eu acredito que é proposital, já que ele trata muito do medo do desconhecido, e é isso que cria uma tensão e que faz com que ele entre pro gênero terror. O 9º lugar ficou com The Conjuring, ou Invocação do Mal, e que conta a história do casal Ed e Lorraine Warren, que são investigadores de atividades paranormais e que vão tentar ajudar uma família que está sendo aterrorizada por uma entidade do mal. É dirigido pelo James Wan, que é um excelente diretor de terror nesse estilo de assombração. Ele não faz histórias só baseado naqueles sustos vazios, nos jumpscares e nos clichês. Embora a Invocação do Mal tenha vários desses elementos. A tensão é muito bem construída e ela é intensa, e ele consegue isso na produção, no posicionamento de câmeras, na construção de cena, e ele também te dá personagens interessantes e bem desenvolvidos. E tudo isso faz com que ele saia um pouco desse status de terrorzinho do século XXI para algo um pouco mais memorável. Eu sei que é o filme favorito de muita gente, que provavelmente já estão me xingando nas cabeças ou nos comentários, mas ele é o tipo de filme de terror que é feito mais pra assustar do que pra contar uma história mais profunda. E pra mim, quando você faz isso, você perde o melhor que o gênero tem pra te oferecer. Então ele não é do estilo que eu mais gosto, mas ele acabou entrando pra lista, pelo que eu falei da questão de variedade, e também porque o James Wan, quando ele te assusta, ele faz por merecer aquele jumpscare. E nesse tipo de filme eu também queria fazer uma menção honrosa pra Atividade Paranormal, que eu sei que é um que tá no coração de muita gente que gosta mais desse estilo, que te faz dar aqueles pulinhos da cadeira. O 8º lugar ficou com The Descent, ou O Abismo do Medo, que conta a história de um grupo de amigas que vai fazer uma expedição em uma caverna e no meio disso ocorre um deslizamento que faz com que elas fiquem presas no lugar onde aparentemente tem criaturas misteriosas. Esse já vai um pouco mais para um território que eu gosto, porque ele junta os elementos sobrenaturais, no caso de ter um monstro, uma criatura ali, mas também tem muitas metáforas que são exploradas através da dinâmica que aquele grupo de meninas tem, que geralmente você não vê. Eles fogem um pouco de colocar aquela figura masculina ou então um romancezinho para criar atrito, e trabalham outras coisas naquelas personagens, como por exemplo a amizade, a confiança, e deixa aquela pergunta no ar de o que você faria se você estivesse nessa situação. Esse é um terror mais visceral e que junta elementos do sci-fi, do slasher, e eu acredito que essas similaridades um pouco com Alien fazem com que ele atinja o ponto certo na gente. Eles usam características que vários filmes usaram depois de Alien, que é de um grupo de pessoas preso em um só lugar, onde eles estão lutando para sobreviver e vão sendo eliminados um a um. É claustrofóbico, tem camadas e ele não foca no sobrenatural, e sim nos personagens humanos. O 7º lugar ficou com The Cabin in the Woods, ou O Segredo da Cabana, e conta a história de um grupo de jovens que viaja e vai ficar em uma cabana e coisas estranhas começam a acontecer. E sim,
Essa é aquela sinopse super batida do subgênero que a gente chama de slasher, que é focado no amor que o público tem em ver as pessoas se fuderem, sendo perseguidas, e em assassinos caçando adolescentes transudos. Até como menção honrosa nessa categoria, e um filme mais recente, a gente também tem It Follows, que entra nessa trope de se você fizer sexo em um filme de terror, você vai morrer. E ele começa bem estranho, porque ele vai te mostrando tudo o que você imagina que vai acontecer, mas vai variando com cenas de outras pessoas conversando. E daí ele começa a subverter suas expectativas de uma maneira bizarra e completamente original. Tem muitas reviravoltas e quase todas são inesperadas, porque ele não é um terror direto, ele cai mais pro lado da sátira, tentando fazer o que Pânico fez nos anos 90 pelo gênero. Mas aqui ele eleva isso para um nível do ridículo e do absurdo. E aí depois que você vai absorvendo e vendo a intenção, você entende a genialidade, porque ao mesmo tempo que ele é uma carta de amor para esse subgênero, ele também desconstrói tudo que você conhece e ele consegue misturar os dois bem no ponto certo. O sexto lugar ficou com Let the Right One In, ou Deixa Ela Entrar, que conta a história de um menino um pouco solitário que sofre bullying e que conhece a nova vizinha que chega na cidade ao mesmo tempo que mortes bizarras começam a acontecer. E aí eles vão criando uma amizade, um vínculo que vai dando força pra ele, e no meio disso ele descobre que ela é uma vampira. E é claro que eu estou falando da versão original sueca de 2008. E esse é uma referência como novos clássicos, especialmente nesse subgênero aí de vampiros, que, menção honrosa, nós também temos A Girl Walks Home Alone at Night. E eu não conheço ninguém que não goste desse filme, e eu acredito que é por aquilo que eu geralmente falo aqui no canal. Ele pode ser apreciado em vários níveis, tanto na questão da história como no aspecto técnico. E os dois protagonistas são muito interessantes, eles têm um relacionamento envolvente, e ao mesmo tempo você fica tentando adivinhar se aquilo é porque eles têm uma afinidade, se realmente tem aquela dinâmica de um entende o outro, ou se é só porque essa relação daria benefícios para os dois lados. Então, mesmo sendo com crianças, eles têm uma complexidade na dinâmica que faz você investir neles. O quinto lugar fica com o filme O Orfanato, que conta a história de uma mulher que resolve comprar a casa onde ela cresceu, que funcionava um orfanato, e se mudar para lá com o filho e o marido. E o filho é portador do vírus HIV, o que impulsiona ela a querer transformar aquela casa em um lugar para cuidar de crianças doentes. E durante essa trajetória toda, o filho dela começa a criar um relacionamento intenso com um amigo imaginário que ele tem, e uma certa tragédia faz com que ela vá investigar os mistérios que aquela casa possui. Esse já entraria em uma categoria que eu colocaria, por exemplo, O Iluminado, por ele ser muito atmosférico e ser o tipo de filme que não te dá todas as respostas. Ele vai muito naquela questão do será que a pessoa está imaginando tudo aquilo ou tem realmente uma assombração naquela casa? E esse tem todos aqueles elementos facilmente reconhecíveis, que é a criança que faz aquele contato com o sobrenatural primeiro, e os espíritos que ficam atormentando a casa, o núcleo que mora na casa geralmente é uma família, um que é bem parecido, tem tudo isso, é desse século e poderia entrar nessa lista, seria Os Outros, de 2001. Mas esse pra mim se destacou um pouco mais pelo lado emocional que ele tem. Você investe nessa parte dramática, você começa a se importar com a protagonista e temer pelo resultado final. E no quarto lugar nós temos Shaun of the Dead, ou Todo Mundo Quase Morto, e puta que pariu, eu odeio esse título. Mas a gente tem a história do Shaun, que é um cara que vai levando a vida meio que empurrando com a barriga, até que acontece um apocalipse zumbi e ele precisa tomar atitudes e ir à frente da coisa para conseguir salvar os seus amigos e a família. Eu sei que muitos vão dizer que esse não é um filme de terror, ele é uma comédia, e sim, ele é uma sátira com o gênero de zumbis e terror no geral. E provavelmente tem outros que se encaixariam melhor aqui na lista, como por exemplo O Extermínio, REC ou até o remake de Dawn of the Dead. Mas esse daqui, o terror vai muito além de você só correr de mortos-vivos. Ele é sobre amadurecimento. E já tem até aquela famosa frase pronta quando se fala desse gênero. Não é sobre os zumbis, é sobre as pessoas. E isso aconteceu porque realmente os melhores, com essa temática, usam isso como a essência deles. Então não é à toa que o Shaun tem 29 anos e ele tá naquela fase da vida que você precisa tomar uma atitude
e abraçar a vida adulta. E como se tudo isso não fosse suficiente, eu sinceramente acho que esse filme é uma aula sobre cinema, sobre roteiro, sobre montagem, sobre edição, sobre como você fazer comédia de uma maneira visual e conseguir tirar só com as câmeras às vezes uma risada e não precisar nem de falas. É um dos meus filmes favoritos e foi o que fez eu me apaixonar pelo Edgar Wright e querer acompanhar a carreira dele. Por sinal, mozão, me nota. E o terceiro é Get Out, ou Corra, que conta a história de um menino negro que tá indo passar o final de semana na casa dos pais da namorada branca e quando ele chega lá, coisas começam a acontecer que fazem com que ele desconfie das intenções das pessoas que estão lá. Esse filme faz uma releitura de As Esposas de Stepford e também Bebê de Rosemary. Só que em vez de tratar as questões femininas, ele trabalha questões raciais. E entra naquele estilo de onde a pessoa tá num ambiente estranho, que começa a aflorar a paranoia dela, e você fica sem saber se aquilo tá só na cabeça do protagonista ou se tem alguma coisa muito bizarra realmente acontecendo. Esse é daqueles que usa o contexto social para criar terror e também trabalha com o melhor monstro de todos, o ser humano. E o legal desse longa é que ele tem entretenimento pra todo mundo de uma maneira bem direta e acessível. Ele tem todos aqueles tropes de filmes de terror, como os jump scares, uma tensão que vai crescendo e que culmina do terceiro ato bem catártico, mas ele também aproveita para falar de questões sociais e de uma maneira que você não espera. Porque ele tem um mistério, mas ele não vai necessariamente para onde você pensa que ele tá indo, desconstruindo um pouco o conceito básico que a gente tem de racismo, mas ele também vai bem além disso. O segundo lugar ficou com The Witch, ou A Bruxa, que conta a história de uma família no século XVII que precisa se mudar para os arredores de uma floresta, onde eles ficam meio isolados, e chegando lá, o bebê da família desaparece e a filha mais velha é apontada como a culpada, sendo acusada de ser uma bruxa. E esse é outro que a tensão e o medo vem muito da criação de atmosfera e ambientação. Além disso, ele trabalha com coisas muito básicas que quase todo mundo consegue se relacionar, que é a desconfiança do outro, como o luto pode acabar destruindo uma família e como histeria religiosa é uma coisa bem perigosa. Se você quer saber um pouquinho mais desse filme, eu já falei dele aqui no canal e eu vou deixar o link aqui no card. O diretor aqui faz uma coisa muito legal, que é aquilo que você não vê acaba sendo mais assustador. Então, na própria montagem da cena, o seu olho acaba indo para os pontos mais escuros porque você fica esperando que alguma coisa saia da sombra e te liberte daquela apreensão que você está sentindo o tempo inteiro. Mas não, porque esse filme é absolutamente o anti-jump scare. Então você fica com aquilo preso na garganta e eu acho que é uma das coisas que torna esse filme tão eficaz como um terror. Ele é muito mais psicológico e ele quer te causar esse medo e desconforto de outras maneiras. Então, se você gosta muito daqueles sustos, dos barulhos, do sangue e de falta de sutileza, esse talvez não seja a sua praia, mas pra mim é um dos melhores filmes de terror já feitos não só nesse século, mas em bastante tempo. E o primeiro lugar fica com O Labirinto do Fauno, onde a gente acompanha a Ofélia, que é uma criança que é levada pela mãe para um novo lar, onde elas vão morar com o novo padrasto / marido. E durante um passeio nesse lugar, ela descobre um labirinto onde ela encontra o Fauno, que diz que ela é uma reencarnação de uma princesa prometida e, para se provar como tal, ela precisa completar 3 tarefas. E para esse lugar, eu fiquei em dúvida entre vários filmes, porque eles são daquele tipo que não se encaixam nos padrões tradicionais do gênero, mas definitivamente são de terror. Como, por exemplo, o Cisne Negro, que é incrível, mas ele é mais para um suspense, para um drama, ou até Psicopata Americano, que entra até no subgênero do slasher, mas ele não é assustador. Esse filme pode se encaixar um pouco mais no fantasia ou no drama, e ele te drena mais emocionalmente do que te deixa com medo, mas eu considero ele sim um terror, e você pode escolher entre as razões. Pode ser pelas criaturas que são magnificamente perturbadoras, pelo padrasto que é tão aterrorizante que deixa a protagonista com mais medo do que qualquer outra coisa que ela possa encontrar no outro mundo, ou pelo simples fato do diretor não fugir em certas horas de fazer uma história brutal e violenta. E é incrível porque a gente vive num mundo, por exemplo, onde a Disney pega esses contos de fadas e molda eles de uma maneira que eles fiquem mais positivos, mais alegres. E aqui o Del Toro pegou
e abraçou esse lado sombrio que as histórias originalmente geralmente têm. E ele usa esse mundo que é tão mágico, tão poderoso e envolvente para contar uma história muito dura, onde até o mundo da fantasia, que é um escape para muita gente, acaba sendo um lugar melancólico, triste e trágico dependendo da sua interpretação. Foi uma jogada bem audaciosa que definitivamente deu certo. Ele é único, visualmente muito rico e uma obra-prima em muitos aspectos. E é isso, gente. Essas foram as minhas 10 escolhas, com algumas menções honrosas que eu dei um jeito de colocar aí no meio. Foi bem difícil de escolher, mas eu acho que vocês têm uma lista bem bacana pra assistir agora, ou em qualquer sexta-feira 13, ou simplesmente quando vocês estiverem afim, porque a gente sempre tá afim de ver filme bom, né? Digam se eu deixei de fora algum filme que vocês gostariam muito que tivesse aqui, ou então se vocês têm até sugestão de outras categorias como essas que eu dividi os filmes, porque quem sabe pode virar até um segundo vídeo. Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!